Bom, primeiro agradecer pelo convite de estar aqui com vocês. Eu já tinha participado de uma outra atividade com o Caju, lá na Federal do ABC. Ele deu a honra para a gente de passar o filme, acho que em junho, né, Caju? Nos sindicatos bancários. Também tivemos junto nos sindicatos bancários, essa é a terceira vez que a gente está junto, comentando esse filme. E foi uma experiência muito boa, tanto lá na Federal, num curso de extensão que eu coordenava, como nos sindicatos bancários. O que me pediram foi para falar um pouco do meu campo de pesquisa e como se relaciona com os temas que estão postos aqui. Eu vou começar pelo que o Caju falou, de que esses processos não são novos, né? Eu estudei reestruturação produtiva no mestrado, na indústria automobilística, no Volkswagen, e como que tinha se dado o processo de reorganização do trabalho da produção na Volks nos anos 90, e depois no doutorado a General Motors, e ali na General Motors com um viés dialogando com a questão da saúde do trabalhador e da trabalhadora. E o que a gente vê, por exemplo, quando eu vi o documentário pela primeira vez, a sensação que eu tinha era de que era um novo patamar de algo que já estava em curso, né? Todos os elementos estão presentes dentro do processo de reestruturação, de reorganização do trabalho e da produção. Estou falando da esfera produtiva, mas não é só na esfera produtiva, não são só nas fábricas, né? E até cito alguns para que a gente possa concretizar um pouco isso. A ideia de controle do tempo, né, é um pilar do processo de reorganização do trabalho da produção, né? Ele não é feito só pela inserção de novas tecnologias. As novas tecnologias potencializam o controle do tempo. Ele já existia antes, né? Ele se intensifica com as formas de organização do trabalho mais recentes e ganha um potencial a mais quando a gente articula isso com a presença de tecnologias mais sofisticadas, né? Então, a ideia de controle de tempo está lá muito intensamente, a ideia de alta produtividade, de intensidade do trabalho também, presente ali nas fábricas. As células de produção nada mais são do que isso, né? Um processo de controle do tempo, alta produtividade, alta intensidade do trabalho, né? Todo o processo de precarização contratual e salarial, né, que também estão na origem ali aqui no Brasil, anos 90, né, fora do Brasil, um período um pouco anterior, ali no começo dos anos 80, final da década de 70, anos 80, esses processos estão em curso nos países centrais e em alguns outros países da periferia, que no Brasil, por razões muito particulares, com o fortalecimento do movimento sindical nos anos 80, isso se dá um pouco tardiamente, entre aspas, né? Se institui com mais força nos anos 90. Então, todo esse processo de terceirização, aliás, é uma expressão, inclusive, que a gente precisa problematizar. Hoje de manhã eu estava lendo uma reportagem que falava que um dos problemas quando se falava das mudanças trabalhistas, é de que elas são feitas sem se exigir contrapartida para os trabalhadores, né? Que eu acho que é algo que a gente precisa problematizar. Esse processo de contrapartidas foi feito largamente nos anos 90 para cá, e é ilusório. Na verdade, as contrapartidas significam sempre os trabalhadores abrirem mão, em nome de coisas que são fictícias, que é a manutenção dos postos de trabalho que não se mantém. Então, a gente tem que, de alguma forma, rever essa questão. E um processo intenso de precarização subjetiva, não só a contratual, objetiva, que é o que inicialmente chamava atenção e que a gente estava muito atento a isso, como os contratos de trabalho tinham ficado precários e ficaram mais ainda depois da reforma trabalhista, mas não é algo também novo, mas como essa precarização também se dava subjetivamente, com a pretensão da empresa, né, de envolver os trabalhadores nos seus negócios, né, e torná-los colaboradores, né, que é a expressão que se usa muito fortemente. E como que se fazia isso? Né, esses processos não são feitos porque alguém chega e faz um discurso bonitinho dizendo que agora você tem que se envolver. É feito com mecanismos muito concretos, ou seja, você estabelece uma meta e promete um bônus. Né? No caso das fábricas, na época, o que ganhou muita força eram a participação nos lucros e resultados. Né? Se achata o patamar salarial
e se oferece um bônus e põe uma meta lá para todo mundo atingir, porque atingindo aquela meta você tem o recebimento daquele bônus no final do ano, né? E o bônus passou a ser um componente cada vez mais essencial para a sobrevivência das pessoas. Então, se trabalhava o ano inteiro, e se trabalha o ano inteiro, né, em busca de receber o tal do bônus no final do ano. E ali se institui a competição, né? Se institui também algo que a gente tem discutido bastante no campo da saúde, que é um fenômeno que é o presenteísmo, né? Se antes a gente tem muito fortemente o absenteísmo, que é a falta ao trabalho, né? Que é entendido, inclusive, em algumas pesquisas como uma forma de rebeldia, né? Você faltar ao trabalho, né? Dar o cano. No ABC era muito comum a ideia de você dar o cano no trabalho, né? Hoje eu não vou, e se arranjava um jeito para não ir. Se ia no médico, se doar sangue de manhã para não ir trabalhar, né? Como uma espécie de rebeldia, né? Naquele dia eu não vou ser explorado, eu vou arranjar um mecanismo para me livrar disso, né? O fenômeno que a gente tem acompanhado cada vez mais agora são pessoas extremamente adoecidas trabalhando, muito, né? Não faltam mais porque o risco de perder o emprego está sempre dado, ou a pressão em relação aos bônus, que muitas vezes são computados a partir da presença das pessoas no local de trabalho. Então, esses mecanismos já estão presentes há algum tempo, com repercussão muito forte na vida das pessoas, né? Não é um fenômeno do local de trabalho, não é. Né? O trabalho estrutura a vida social como um todo. Eu acho que a gente, né, cada vez mais tem que dizer isso, né? Essa ideia das coisas restritas aos muros da fábrica, a gente tem que romper com essa ideia, né? O trabalho estrutura toda a vida social e tem que ser pensado dessa forma, inclusive para a gente começar a construir formas de resistência que extrapolem os muros dos locais de trabalho, né? Uma necessidade. E a eficácia do processo todo, né, entre aspas, né, que é como que se disseminam as outras formas que a gente está chamando de uberização do trabalho, que o documentário tão bem coloca, tem a ver com o próprio contexto criado pelo neoliberalismo e as formas de reorganização do trabalho e da produção. Ou seja, se cria um contingente enorme de desempregados, subempregados e de pessoas sem nenhuma possibilidade de se inserir no mercado de trabalho, que o campo se torna fértil para que se disseminem as formas de contratação via plataforma. Então, o próprio neoliberalismo cria o contingente que vai depois recorrer à plataforma para poder sobreviver, né? Quando você olha quem são esses trabalhadores das plataformas, a gente acaba andando, sim, de Uber e conversando com esses motoristas. Boa parte deles vem de um outro emprego, ou estão desempregados e estão ali trabalhando no Uber ou em outra plataforma para poder sobreviver, ou, como eu já peguei várias vezes, estão ali para complementar um salário que é extremamente achatado e que não dá conta das contas do mês, de sustentar a família, então ele está ali prolongando a jornada de trabalho dele no Uber, no final de semana, pós-jornada regular de trabalho, etc. Então, na verdade, o processo é um desdobramento da onda de financiarização, de neoliberalismo e de reorganização do trabalho e da produção, que estão ali todas articuladas, né? A minha pesquisa, ela parte disso, da fábrica, né? Dessas relações na fábrica e da repercussão disso na saúde dos trabalhadores. No caso desses trabalhadores também, não, né, a situação me impressionou muito, muito mesmo, uma reportagem que o Ricardo, eu e a Cláudia, que está ali, participamos, em que tinha o depoimento de um trabalhador do Uber que dizia que tinha um dia levantado de manhã cedo, tinha entrado no carro e dirigido para um determinado local, e no final da corrida ele se voltou para trás para dizer para o motorista: chegamos, e não tinha ninguém atrás. Ele tinha surtado. Tinha o travesseiro dele no banco do passageiro. Ele tinha entrado no carro e conduzido o travesseiro, né, pensando que estava conduzindo alguém, ou seja, ele surtou, né, foi um surto.
Então, o impacto disso do ponto de vista emocional, subjetivo, psicológico é bastante intenso, assim como a gente tem vivenciado o adoecimento intenso dentro dos locais formais de trabalho, né? Os índices são altíssimos. Se vocês pegarem, em algumas categorias específicas, chamam a atenção particular, né? Não só o índice de adoecimento de transtornos mentais, como inclusive de suicídio, né? Então, enfim, acho que encerro por aqui, passo adiante aí.